Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, verso de número 10. Eu prometo aos irmãos que eu não vou demorar. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, verso 10. Amanhã dizem que é feriado, né? E o pastor Jairo disse, olha, é feriado amanhã. Pode estender um pouquinho, até meia-noite. Eu falei, não, vou terminar um pouco antes, tá bom? Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, verso 10. Quem está feliz com Jesus diz amém. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa e uma cadeira e um candeeiro. E é de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E é de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Versículo de número 20. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até ao meio-dia, e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. Amém? Podemos assentar em nome do Senhor. E assentado mesmo, você pode fechar os teus olhos e dizer comigo, Senhor Jesus, fala comigo, mais uma vez, não o que eu quero, mas o que eu preciso. Amém. Há um texto, e esse texto é um dos mais conhecidos, talvez, do Antigo Testamento, uma história tão conhecida, estudada, examinada, pregada. E quando nós olhamos no segundo livro dos Reis, no seu capítulo 4, nós vemos que é um profeta que está em evidência, que se levanta segundo a vontade de Deus por nome de Eliseu. E Eliseu que está preparando o seu moço, seu ajudador, por nome de Geazi. E é interessante que Eliseu vai substituir um grande profeta, por nome de Elias. Ele pega a capa de Elias, e de repente agora ele está com uma responsabilidade sobre seus ombros, de substituir um grande profeta, um homem de Deus, e de fazer a vontade do Senhor, e ser direcionado segundo aquilo que Deus tem para a vida dele. E quando nós olhamos desde o capítulo 2 deste livro, nós vemos que Deus está com Eliseu, faz grandes sinais, milagres e maravilhas, desde abrir um Jordão para ele passar, desde exatamente guardá-lo, protegê-lo, desde usá-lo para uma viúva e para seus 2 filhos, que estão precisando de uma provisão, e da sua casa faz brotar azeite de uma botija. Mas o texto bíblico diz agora, no capítulo 4, verso 8 em diante, que de repente há uma mulher que chama Eliseu para comer pão na casa dela. Sempre que ele passava por ali, ela o convidava a comer pão, porque ela via que este era um homem de Deus. E ela disse ao seu marido, eu vejo que esse homem que passa, sempre passa por nós, ele é homem de Deus, é um santo homem. Então vamos fazer para ele um quartinho junto ao muro aqui da nossa casa, e vamos colocar ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E é interessante que quando ele vir para este lugar, para a nossa região, para ali ele vai se retirar. Esta mulher é da terra de Sunem, e não temos o nome desta mulher, conhecemos pelo local que ela reside, conhecida como Sunamita. E o texto bíblico diz, e eu fui pesquisar algumas coisas, a palavra Sunem do hebraico, sabe o que significa? Lugar de repouso. Então esta mulher é alguém que está querendo honrar um homem de Deus, um profeta, alguém chamado e separado por Deus, e ela reside numa cidade que significa lugar de repouso. Por quê? Porque para todo homem, toda mulher de Deus, Deus sempre vai separar um lugar de repouso para nós estarmos descansando. Não é à toa que Deus nos apresenta pessoas. Deus, Ele vai honrar a tua vida, honrar a tua família, honrar a tua casa, através de pessoas que Ele levanta para estar à tua volta, porque é uma promessa desde Abraão, e abençoarei os que te abençoarem. Por isso que quando você abençoa alguém, você é mais abençoado ainda, porque uma promessa sobre a tua vida é a vida dele. Mas o texto bíblico diz que esta mulher fazendo o quarto, ela vai colocar ali uma cama, e a cama indica uma coisa interessante.
nós lemos o texto aqui, a cama indica descanso. Quem não gosta de estar numa cama? Quem não gosta de estar deitado sobre uma cama, de relaxar um pouco, de descansar o corpo? E a cama exatamente significa descanso. Então para todos nós, e o profeta Eliseu nos ensina uma lição, é que para homem de Deus, para mulher de Deus, para quem é chamado por Deus, sempre Deus vai separar e ter um lugar exato para você descansar e confiar. E se você vê aqui nesta noite, na quarta da fé, pelos olhos espirituais eu vejo que Deus já colocou uma cama sobre a tua vida, para você descansar, e porque você confia no Deus que você serve. Quem confia, descansa nele. Se há descanso é porque há confiança. Se há confiança, geralmente vai ter o descanso. E a Bíblia diz que a mulher colocou uma cama naquele quarto, para que o profeta aprenda que descansar é preciso, descansar é necessário, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele, não é um quarto, não é metade, não é um terço da nossa ansiedade, é toda a nossa ansiedade. Sabe que a ansiedade é excesso de futuro, é excesso de amanhã. Mas quando eu creio no Deus que eu sirvo, e sei no Deus que está sobre a minha vida, eu não me preocupo com amanhã, porque do hoje ele está cuidando, e do amanhã ele também vai cuidar, e do final do mês ele também vai cuidar. Então eu fico tranquilo, porque eu sei que ele está presente. Não se preocupe com o amanhã, se preocupe com hoje, e o Deus que está presente na tua vida hoje. Porque a vida do homem é feita de 3 ciclos. A vida do ser humano é separada por 3 ciclos: passado, presente e futuro. Ontem já ficou no passado, ontem já está reservado ao passado. Não tem como voltar no ontem. Por mais que você deseje ou queira, não tem como voltar no ontem. Mas hoje não é passado, hoje é. Oh, irmão, já prestou atenção nesta pequena palavra, que faz todo sentido no dia de hoje? Porque hoje é. Quer dizer que quando você abriu os olhos, acordou pela manhã, tomou aquele café abençoado, é Deus olhando para você de cima e dizendo: meu filho, é hoje mais um dia que eu te dou de vida, mais um dia vivo. Hoje é presente sobre ti, hoje é presente sobre a tua vida. E se você creia num Deus que está presente no teu presente, e Ele já te deu presente de você estar de pé mais uma vez. Quando recebemos um presente, 2 coisas fazemos. A primeira é agradecer por quem entregou o presente. Você já agradeceu a Deus pelo presente de estar aqui hoje? Você já agradeceu pelo presente de ter trabalhado, ter um emprego, ter uma família, ter uma casa? Porque isto é presente, presente se agradece. E depois que se recebe o presente, logo nós não vemos a hora para abrir o presente. Pergunta para o teu irmão no dia de hoje, fala para ele, fala assim: meu irmão, quando você ganhou o presente de estar em pé hoje, você já abriu este presente? O que abrir é desfrutar. Porque quando eu abro aquele presente que Deus tem me dado, dentro dele vai ter um livramento, vai ter uma provisão, vai ter um cuidado, vai ter um milagre, vai ter porta aberta. Então, irmão, aprenda a agradecer, a desfrutar, porque no hoje Deus já te entregou um presente, e Ele só está fazendo você receber aquilo que você precisa hoje. Mas amanhã não é presente, amanhã é o quê? Futuro. Tem pessoas pensando no amanhã. E no feriado, o que eu vou fazer? Para onde eu vou? O que eu vou comer? Para que casa, a casa de qual parente eu vou visitar? Mas o amanhã pertence ao amanhã, que é futuro. Mas viva o hoje e viva o teu presente. E quando chegar o amanhã, não vai ser futuro. Quando chegar o amanhã, vai ser o quê? Quando chega no amanhã, vai ser presente. Está entendendo que para cada dia Deus tem um presente? Por que você está preocupado com amanhã, se amanhã é presente? Se o depois vai ser presente? Se no final do ano vai ser presente? O interessante é que Eliseu recebe
uma honra sobre a sua vida de ser abençoado, e tem uma cama naquele quarto, e a cama indica descanso, porque quem confia em Deus descansa. Eu não estou vendo, mas eu creio que eu vou ver. Eu tenho a fé exatamente em Deus, que eu posso dar o passo sem ver o degrau, mas eu creio que quando eu der este passo, Deus colocará os degraus para mim avançar. Isto é crer exatamente no Deus que nos chamou. E é interessante porque depois da cama, a mulher vai colocar um outro item naquele quarto, porque depois da cama vem a mesa. Colocamos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Pela lógica do texto, pela ordem do texto, podia estar aqui explícito no texto: colocamos ali uma mesa, uma cama, uma cadeira e um candeeiro. A mesa poderia ser colocado antes da cama, sim ou não? Sim ou não? E se eu disser para você que não? Por quê? Porque a cama indica descanso, e a mesa, entre tantas coisas, uma só me é necessário falar, mas a mesa, sabe o que simboliza, o que tipifica? Projetos. Irmão Pedro, eu não estou entendendo o que o senhor está falando. A cama simboliza descanso, e a mesa simboliza projeto. Então diga para alguém ao teu lado, fala assim: Deus só dará projetos quando você aprender a descansar. Quer me ajudar? Me ajuda a pregar e diga para essa pessoa, fala assim: a mesa só chegará depois da cama, porque Deus sabe o que faz. Então não tente ultrapassar ou quebrar processos que Deus está nos ensinando, porque primeiro eu descanso e depois eu vou projetar e receber projetos dele sobre a minha vida. Porque como eu vou ter projetos se eu não aprendi a confiar e descansar, meu irmão? Olhando para a Bíblia, olhando para o livro do Gênesis, vendo um homem chamado Noé, eu vejo exatamente um Deus que falou: Noé, constrói uma arca, você vai fazer desta medida, desse tamanho, nessa proporção, você vai betumar a arca por dentro e por fora, você vai colocar exatamente, a madeira vai ser de cipreste, você vai fazer isto e aquilo. Quando Deus deu projeto para Noé, sabe o que Deus fez? Noé, eu vou fazer você entender que o projeto que eu dou, eu financei os meios. Por quê? Porque a madeira você sabe qual é, o betume você sabe de onde extrair, a medida você conhece. Então entenda, o Deus que te dá projeto, Ele dará os meios para você realizá-lo. Não te preocupe, o Deus que te deu a estratégia vai acontecer, o Deus que te deu aquela porta vai lhe dar direção, o Deus que te deu a planta vai fazer você tirá-la do papel. Te prepara, porque tem projeto chegando sobre a tua vida. Deus te dará projeto hoje. Aleluia, aleluia. Deus deu um projeto para um homem chamado Noé. E sabe o que é interessante? Noé nem questionou. Noé ouviu a voz de Deus e obedeceu. E sabe quando Deus vai falar com Noé depois? Depois que ele constrói a arca, depois que ele termina o projeto. E aí Deus vai falar: Noé, agora entra tu e a tua família na arca. Como é ouvir a voz de Deus uma vez, se acreditar piamente naquilo que Deus falou, e depois ouvi-la 120 anos depois, crendo que Deus é fiel para cumprir. Eu preciso entender que se eu descanso e confio em Deus, eu sei o que Ele tem melhor, o que Ele tem de melhor para mim, que os caminhos dele são melhores, os pensamentos dele são maiores, e para onde ele me direcionar vai ser excelente. Deus não fará nada menos que o melhor na minha vida. E entenda, Ele quer apenas que você creia, confie, acredite e tome posse. Deus nos ensina, Ele é pedagógico a nos ensinar. Sabe por quê? Porque é interessante. Tem muitos pais aqui, quando eu falo pais, é pais e mães. E exatamente, quem ainda tem, eu vi,
A irmã tem criança pequena. Quantos anos ela tem? 4. Vai fazer 4. A minha sobrinha fez 8 ontem. 8 anos, Alice Beatriz. Interessante, porque nesta fase é a fase do aprendizado, de guardar aquilo que vai se absorvendo. Depois vai começar a fase das crianças dos porquês, né? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? E vai perguntando. Mas por que não? Por que sim? E vai embora. Mas interessante que, se perguntar para a irmã nesta noite, eu acredito que com 3 anos de idade, a irmã nunca colocou uma faca afiada, aquelas de açougueiro, que só de falar em cortar carne, a carne vendo aquela faca já corta sozinha. Nunca colocou na mão dela para brincar do jeito que ela quiser. Por que não? Porque ela não entende o risco que se está correndo de ter uma faca tão afiada nas mãos, e esta faca pode lhe causar danos e ferimentos. Ela não tem noção. Mas vai chegar um dia que ela vai ter o bom senso e o conhecimento suficiente do que é uma faca. E ela vai usar uma faca e vai usá-la para cortar algumas coisas e saber para que usar. Porque para tudo na vida é assim. Para tudo na vida há um tempo determinado. Para tudo na vida há um processo a ser percorrido. Sabe por que tem coisas que eu não recebi ainda? Sabe por que tem coisas que Deus não colocou na minha mão ainda? Simples, porque ainda não chegou o tempo. Se Ele colocar hoje, algumas etapas serão quebradas, e eu não vou saber usar aquilo que Ele vai me dar e aquilo que Ele vai entregar. Mas quando chegar o tempo dele na tua vida, fique tranquilo. Ele colocar na tua mão, você terá domínio daquilo que Ele lhe entregou. E vai ser grande, diz o Senhor. Vai ser projeto excelente, diz o Senhor. Vai ser uma ferramenta para a glória do nome dEle. Então te prepara. Não é porque Ele não te deu que Ele te esqueceu, não. O tempo dEle está chegando na tua vida. E quando chegar o tempo certo, vai ser colocado na tua mão, diz o Senhor. Fique tranquilo. Deus não quebra processos. Deus não quebra etapas. E para tudo há um aprendizado. Nesse quarto aqui, tem cama, tem mesa, cadeira e candeeiro. Eu vou um pouquinho além, porque as horas se avançam. Porque é interessante que o profeta vai perguntar para Geazi, né, seu ajudador, dizendo: olha, eu percebi que esta mulher, né, ela agiu de uma forma tão especial conosco, que eu quero fazer algo por ela. Ele mandou chamar a mulher. E ele disse à mulher: o que você quer? O que eu posso fazer por você? Ela falou: não, eu estou tranquila, eu habito no meio do meu povo, eu tenho entrada e saída nos principais lugares desta cidade. Mas aí Geazi fala: eu percebi que ela não tem filho. Então Eliseu fala: olha, segundo esse tempo determinado, você vai ter um filho, vai gerar um filho. E ela se espantou, se assustou ao primeiro momento, mas depois de um tempo, a promessa se cumpriu. E você conhece toda a história, que quando o menino cresce, irmão, irmã, eu quero fazer você entender algo tremendo aqui. Porque segundo o livro dos Reis, no capítulo 4, vai dizer que um menino cresceu de acordo com uma promessa. O menino nasceu, ele cresceu, no verso 18. E interessante, porque o menino, ao nascer, foi um cumprimento de uma profecia, de uma promessa. Ele vai crescendo, porque aquilo que Deus dá não fica do mesmo jeito, sempre vai crescendo. Aquilo que Deus entrega não fica estagnado e não fica parado, não fica minguado, vai crescendo. Então, se o que Deus falou sobre a tua vida, Ele é fiel para cumprir. Então te prepara, porque vai crescer ainda mais o que Deus tem entregado na tua mão. Vai crescer para a glória do nome dEle. E sabe o que é tremendo? É que o texto diz que o menino um dia foi para o campo com seu pai, com os segadores, e de repente chegou uma hora determinada do dia, e ele vai dizer: ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai pediu para o menino ser levado à mãe. Quando foi levado, ele ficou deitado no colo da mãe, nos joelhos, até o meio-dia, o texto diz, e morreu. E este menino morreu. Ele nasceu, ele cresceu e ele morreu. Quem fez o milagre acontecer? Quem usou o profeta para profetizar este filho? Foi
Foi Deus. E esta promessa se cumpriu, sim ou não? O menino nasceu, sim ou não? Cresceu, sim ou não? Mas morreu. Se você puder, diga a alguém do teu lado, e diga firme, olhando para ele, olhando para ela, fala assim: o que Deus vai te dar, vai nascer, vai crescer, e se vier a morrer, Deus vai trazer de volta. Não ficará do mesmo jeito, porque vai nascer, vai crescer, mas não é a vontade de Deus em morrer. Mas se morrer, meu irmão, fique tranquilo, porque aquilo que está morto, se crê nele, ainda viverá. E eu profetizo: se algo já morreu dentro da tua casa, morreu dentro da tua vida, Deus pode fazer voltar a vida nesta noite. Vai ter êxito, vai ter sucesso, e vai ter vida para a glória do nome do Senhor. Receba hoje, porque Ele vai fazer voltar ao normal sobre a tua vida. Aleluia. E sabe o que é tremendo? Ela colocou onde o menino? O corpo do menino morto. Nós lemos, colocou no quarto que ela fez para Eliseu. Diz que colocou o corpo do menino, o texto diz, colocou na cama de Eliseu. Colocou na cama do profeta. E saiu ao encontro do profeta. Só para você entender uma dimensão e uma coisa tremenda. Eu fui pesquisar algumas coisas e alguns detalhes no texto que me chamaram a atenção. Porque ela pediu para arrumar as jumentas, entre as jumentas, uma para ela ir até o profeta, ser levada até o profeta. Ela vai encontrar o profeta no Carmelo, no Monte Carmelo, aonde o profeta está. E sabe aonde ela está? Em Sunem. De Sunem para o Carmelo, sabe quantos quilômetros são? 52 quilômetros. Foi de jumenta para ser mais rápido. Mas quanto tempo levou, irmão? E o problema é que não é só a ida, é a volta também. Olha a viagem, o quanto ela percorreu para ir atrás do homem de Deus. É isto que é interessante, porque esta mulher nos ensina que por mais que as coisas pareçam que não vão dar certo mais, não vão acontecer, eu preciso romper a barreira, ir além, perseverar, e eu sei que Deus honrará a minha fé. Eu preciso me esforçar, buscar, ir além, porque não basta fazer o que os outros fazem, eu preciso fazer algo que vai além, porque eu sei que Deus fará sobre a minha vida. E sabe o que é interessante? O menino está morto e está sobre a cama do profeta, sim ou não? E aqui eu paro. Sabe por quê? Porque a cama, nós falamos aqui, a cama indica. E como explicar um morto sobre a cama? Uma morte na cama. O que era para ser um lugar de descanso do profeta, a morte chegou e tomou conta lá. A morte veio naquele ambiente, e no que era descanso, a morte entrou. Eliseu vai aprender e também vai nos ensinar que no lugar de descanso, algumas coisas podem acontecer que não é da minha vontade, que não é do meu jeito, que não é como eu planejo, que não é como eu quero, que a morte pode chegar quando eu menos esperar e tomar conta do ambiente que eu estou descansando para tirar a paz. Mas eu sei o Deus que eu sirvo e para que Ele me chamou, e no lugar do descanso, se houver morte, eu sei que Deus não permitiu à toa, é para me dar uma grande experiência de vida. No lugar de onde seria o descanso, há uma morte ali, há um morto ali, sobre a cama. Mas o texto bíblico vai dizer, eu vou já para o final, o texto bíblico vai dizer que Eliseu entrou naquele quarto, depois que Geazi tentou ir lá ressuscitar o menino, não conseguiu, mas Eliseu entrou e fechou a porta sobre ele, sobre o menino, e quando entrou, sabe o que ele fez? A primeira coisa que ele fez, orou a Deus. Quando a morte chegar, quando o problema se agravar, quando a crise vier, quando a porta se fechar, feche
a porta, porque agora é o teu momento, o problema e Deus diante desse problema. Tem coisas que eu preciso aprender em fechar a porta. Lembra que nesse mesmo capítulo 4, o Eliseu vai dizer para a viúva, dizendo assim: entra e fecha a porta sobre ti os teus 2 filhos e deita o azeite sobre os vasos. Ela foi e obedeceu. Agora ele que está vivendo a experiência, ele vai entrar no ambiente que tem morte e fechar a porta, porque eu preciso fechar algumas portas em volta da minha vida, para entender o que Deus quer me ensinar, e Deus vai me dar testemunhos e experiência nova. Se Deus permitiu a crise chegar, o problema chegar, a morte chegar à tua volta, fique tranquilo, fecha a porta e deixa Deus manifestar lá dentro, deixa Deus trabalhar lá dentro, deixa Deus fazer lá dentro. Deus fará coisa muito maior do que você imagina. Deus fará coisas grandes. Quem já se deparou para aquilo que seria o teu lugar de descanso, teu ambiente de paz, teu ambiente de tranquilidade? Quem já se deparou com o ambiente conturbado, que seria para ser bom, mas alguma coisa aconteceu ali, foi colocado ali, está ali? Mas meu irmão, entenda uma coisa: tudo é permissão de Deus. Se não é bênção, é lição. No lugar de descanso, Eliseu vai aprender que também onde eu descanso, pode haver morte. Aonde eu estou descansando, a morte pode chegar, mas não vai permanecer. A morte pode chegar, a crise pode vir, mas não vai permanecer em nome do Senhor. A Bíblia diz que o profeta orou ao Senhor depois de fechar a porta. Olha que coisa, se for fazer isso hoje, irmão, alguém vai interpretar de uma forma e não vai entender o que aconteceu, porque olha o que o profeta Eliseu fez, direcionado pelo Senhor. Ele subiu sobre o corpo do menino, deitou-se exatamente e colocou a boca sobre a boca, os olhos sobre os olhos, mão sobre a mão, e de repente o corpo do menino se aqueceu. Você vai entender uma coisa tremenda nesse texto. E eu fiquei pensando por muito tempo e por muitos dias. Porque, irmão, qual a diferença de um adulto para uma criança, para um menino? O menino, o rosto de menino está em formação. O rosto ainda está sendo formado. E já um homem adulto, o rosto já está formado. Muitas vezes é mais largo. Como que Eliseu vai colocar a boca na boca do menino, na direção da boca, e olho no olho, sendo que o semblante, a cabeça de um adulto é maior do que a cabeça de um menino? Como que dá para colocar exatamente a boca na direção da boca do menino e o olho na direção do olho do menino, sendo que a proporção é diferente? É interessante, né? Porque quando Eliseu entra naquele quarto, Eliseu é profeta, mas quando ele deita sobre o menino, ele está me ensinando que nesse ambiente a qual Deus me entregou, nesse ambiente onde Deus me permitiu chegar, não importa se sou profeta ou não, não importa quem é menino ou não, o importante é estar do mesmo tamanho, porque maior é só Ele sobre nós. Não importa quem é grande, não importa quem é maior. Quando entrar no ambiente do milagre, não tem maior ou menor. O importante é Deus se manifestar. E se Ele se manifestar, vai dar tudo certo e as coisas voltam ao normal. Deus vai se manifestar dentro da tua casa, lá naquele ambiente, lá no teu trabalho, lá na tua empresa. Deus vai se manifestar e não vai ser do teu jeito, é do jeito dEle. Não importa se tem alguém maior ou menor, não importa. O importante é Deus se manifestar lá dentro. Só há uma coisa diferente nesse texto aqui, nesse ambiente, é que Eliseu entra naquele quarto, fecha a porta, Eliseu está ali e o corpo do menino está lá, deitado. Só que há uma diferença, um está vivo e o outro está. É possível estar no mesmo ambiente e alguém está vivo e alguém está morto. Mas eu estou pregando para pessoas que estão vivas.
Eu estou falando para pessoas que estão despertadas pela fé e que vão levar o milagre para sua casa. Sabe por quê, irmão? É a mesma coisa comparar um positivo com negativo. Negativo com negativo não dá nada. Positivo com positivo dá alguma coisa? Não. Mas negativo com positivo, aí sim. É assim que Deus trabalha. Se eu fosse colocar aqui alguém que estivesse vivo como positivo e alguém morto como negativo, quando Eliseu chegou naquele quarto, Deus olhou e disse: é o que eu preciso. Morto com morto não ia dar certo, vivo com vivo não ia acontecer nada, mas vivo com morto, vai sair os dois vivos daí de dentro. Deus vai trabalhar nesse ambiente, fica tranquilo. Deus vai juntar o positivo ao negativo e vai ter vida novamente, vai brotar coisa nova novamente, vai brotar coisa grande sobre a tua vida. Te prepara, Deus vai levar ambientes que você não entende, que você não compreende, mas é ambientes para ter vida e vida com abundância, diz o Senhor. Por isso, fica tranquilo. Quando você, meu irmão, que é positivo, que propaga a vida, que tem vida de Deus em você, vê alguém que está morto no negativo, é o ambiente certo para você falar de Deus e ser usado por Deus, para que aquele que está no negativo se torne positivo. É tempo de trazer alguém de volta à vida. A Bíblia diz que Eliseu pega o menino depois de vivo e entrega-o à sua mãe. Sabe por quê? Porque naquele ambiente a qual Eliseu estava, que tem uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, tem espaço para estas coisas, que é descanso, tem espaço para projetos, tem espaço para exaltação, e tem espaço para exatamente intimidade com Deus, que é o que significa o candeeiro, mas não tem espaço para a morte. No ambiente que Deus separou para você, tem descanso. Quem crê que tem descanso? Quem crê que tem projetos? Eu creio. Quem crê que tem exaltação? E quem crê que tem relacionamento com Deus? Fala para alguém do teu lado: o que Deus tem para você nesse ambiente é descanso, exaltação, honra e relacionamento com Ele. Mas se a morte entrar, fala para ele: mas se a morte entrar, não vai permanecer, porque nesse ambiente Deus está lá. Deus te colocou lá, e no ambiente que você estiver não haverá espaço para a morte. E se algo morto estiver lá dentro, vai sair de lá com vida novamente. Se algo está quebrado, vai voltar a ficar inteiro. Se algo está adormecido, vai voltar a despertar. Se algo está fechado, Deus voltará a abrir. E te prepara, meu irmão, Deus vai inverter a ordem das coisas. Deus vai inverter princípios exatamente da lógica humana, para mostrar que Ele é Deus sobre a tua vida. Não acabou ainda. Ei, quem disse que a tua empresa vai fechar? Quem disse que aquele emprego não vai ser? Quem disse que você não vai subir de cargo naquela empresa? Quem disse que o teu casamento vai acabar? Quem disse que o teu filho não virá para a igreja? Ei, meu irmão, veja o ambiente que Deus te colocou. Tem descanso, tem exaltação, tem projeto, tem relacionamento com Ele. E onde Ele está não vai ter morte, não vai ter crise, não vai ter problema, não vai ter luta. Deus te trouxe aqui para gerar vida através de você. Se você crê, fica de pé comigo em nome do Senhor. Se não for pedir muito, só quem crê que está nesse ambiente hoje, onde tem cama para você descansar, espiritualmente falando. Oh, meu irmão, quem descansa tem projeto, viu? E esse ano ainda Deus tem projeto para a vida de alguém. Eu estou falando para alguém que engavetou um plano que queria fazer no começo do ano e disse: vou deixar para daqui 2 anos. E Deus está dizendo: não, é esse ano. É esse ano. Você engavetou algo e disse: não, mas esse financiamento da casa não vai dar, mas essa empresa não vai dar para agora, o tempo não é favorável. Deus está dizendo: meu filho, eu já te dei a cama, já te dei o projeto, então faça o que eu estou falando. Caminhe pelos olhos da fé. Não olhe o cenário à tua volta, olhe no Deus que está contigo. Quem crê num Deus de milagre?
eu quero convidar você que precisa sair do teu lugar e vir à frente. Eu quero orar com você. Minha esposa vai louvar Deus com o hino, e enquanto ela louva, eu vou orar pela tua vida e pela tua casa. Se você crê e precisa, sai do teu lugar e venha. Eu quero orar com você hoje. Ah, pastor Pedro, eu não sei o que acontece, mas inesperadamente o ambiente foi tomado e a morte chegou lá dentro, o problema chegou lá dentro, a crise está lá dentro, as coisas saíram do controle. Se você crê que nesse ambiente essas coisas não ficam, Deus vai colocar tudo no lugar e vai te usar para isto. Se você crê, sai do teu lugar e vem agora rapidamente, e eu quero orar por você e com você. Se você crê, vem à frente, e eu quero orar pela tua vida. Com a permissão do